A graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de falar um pouco a respeito da divindade, da deidade, do Messias de Israel, do Filho de Deus, visto que tem algumas pessoas que têm afirmado que Jesus não é Deus, que Jesus não deve ser adorado e que somente o único e verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, deve ser adorado, baseado neste versículo. João, o Evangelho de João, capítulo 17, no verso 3, vamos estar lendo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, através deste verso, a pessoa imagina, Jesus não é Deus porque o único Deus verdadeiro é quem enviou a Jesus, baseado neste verso. E se esquecendo de todo o contexto, não somente deste verso, mas de toda a Escritura, de todo o Evangelho de João, porque quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, lá já fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lembrando que não existe só isso como aparente contradição com este verso, porque a Bíblia ela não é contraditória, mas existem coisas difíceis de se explicar, de se entender. E a deidade do Filho de Deus é algo difícil de se explicar e de se entender. Nós sabemos que essa palavra Deus, único Deus, é Theos. Theos. E Theos é transliterado do hebraico da palavra Elohim para o grego, né? Então, a palavra Elohim foi transliterada para o grego como Theos. E a palavra Elohim significa Deus na pluralidade, no plural. Então, quando Jesus fala a ti só, por único Deus verdadeiro, ele está falando Deus no plural. Aquele mesmo Deus que foi usado em Gênesis capítulo 1, no verso 26. E disse Deus, façamos o homem, façamos, está vendo como não é uma pessoa que está fazendo só, mas existe mais de uma pessoa fazendo. E se o Verbo estava no princípio com Deus, é porque ele estava fazendo o homem com Deus. Porque o filho nunca trabalha sozinho se não estiver com o pai. E o pai nunca está sozinho se não estiver com o filho. Então, logo, há um só Deus. Mas, quando você quer dividir as pessoas, a pessoa do pai e a pessoa do filho e a pessoa do espírito, porque o filho está entronizado à direita do pai nesse exato momento, e não está aqui, está à direita do pai. E o pai está no seu trono, né? E não está aqui também. Mas nós sabemos que ele está aqui. Como? Através do Espírito. Porque o Espírito de Deus habita em nós e ele representa a plenitude de Deus. Então Deus está com a igreja, com o corpo dele. Está trabalhando, convencendo homens a se arrependerem de seus pecados. E trabalhando também naquele que já está arrependido de seus pecados, edificando o Filho de Deus na igreja, no corpo. Então,
Olha o que o Messias fala, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando que ninguém vai arrebatar as ovelhas da mão dele. Agora olha o que diz o verso 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E? Da mão de meu Pai? Mas em cima não está falando que é da mão do Filho? A resposta para os dois versos parece estar contraditório. Mas não. No verso 30, eu e o Pai somos um. Aí está a explicação de que quando Deus faz o trocadilho, quando Jesus faz o trocadilho de palavras, porque o Pai nunca está sem o Filho e o Filho nunca está sem o Pai, não é verdade? Mas eles são unânimes em tudo. Então, quando o Filho está agindo, Deus está agindo. Quando o Deus eterno está agindo, o Filho está agindo. Logo, o Filho é Deus, porque o próprio Pai dá testemunho da deidade do Filho. Não podemos ignorar o, o, as demais escrituras, porque a escritura, como eu disse, ela tem que ser interpretada na sua totalidade e não somente em versos. Em um verso isolado a pessoa chega num conceito. Então, veja bem, olha o que diz o Evangelho de João capítulo 20, a partir do verso 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: A paz seja convosco. Disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé está chamando aqui o Filho de Deus, após a sua ressurreição, certo? E em seguida diz, no verso Jesus diz: Porque me viste, Tomé, crestes, porque me viste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, aqui Tomé fala sem problema nenhum que Jesus é Deus, mas eu encontro os irmãos que sentem dificuldade de falar isso, negando a deidade, que Jesus não deve ser adorado. Outra passagem, em João 14, 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê o Filho, vê o Pai. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Perceba que aqui Jesus está falando que ele está no Pai e que o Pai está nele. Perceba que todas essas passagens que eu mostrei estão registradas no Evangelho de João. E essas passagens têm que serem analisadas, têm que serem pesquisadas com calma, com cuidado, antes de chegarmos a uma conclusão. O Filho é um com o Pai em tudo. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Então, quando fala que o Filho é Deus, não há contradição nenhuma, porque a deidade do Pai está no Filho. Agora é lógico, existe uma hierarquia no reino. Se você falar que o Pai está na mesma altura que o Filho,
Aí fica complicado falar isso, porque o filho nunca pode ser da mesma altura que o pai, porque o filho é filho do pai e o pai é pai do filho. Não tem como o filho ser igual à mesma altura do pai. Agora, o filho é herdeiro de todos os atributos do pai. O pai entregou todas as coisas nas mãos do filho e todas as coisas existem por causa do herdeiro. Então, logo Deus estabeleceu o filho como Deus sobre toda a criação. Então, o filho é Deus. O filho deve ser adorado. Quem morreu pelos pecados foi o filho. Então, quando eu adoro o filho, eu adoro o pai. E quando eu adoro o pai, eu adoro o filho. Eles são unânimes nessa deidade. Agora, quando eu divido, se eu quero dividir o pai do filho, o espírito, como pessoas, porque são pessoas diferentes, porque o pai desceu, mas no filho, e foi crucificado no filho, porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. É o que diz Paulo. Vamos analisar o testemunho que Deus dá do filho, que o pai dá do filho. Preste atenção nisso aqui. Em Carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 8. Eu vou estar lendo, preste atenção. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o Deus do Filho, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor Yahweh, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Olha o testemunho que Deus dá do Filho. O Deus, o Pai, está chamando o Filho de Deus. Então, se o Deus Pai chama o Filho de Deus, como é que você quer falar, você quer afirmar que o Filho não é Deus? Entende? Então, querido, é necessário analisarmos não somente o Evangelho de João, mas toda a Escritura, para podermos chegarmos a uma conclusão. Evangelho de João, capítulo 14, verso 8. Disse-lhe Felipe: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou quanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. É quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Tá vendo? O Pai está o tempo todo com o Filho e o Filho está no Pai. Então, é um Deus só. Os apóstolos não têm problema nenhum em falar isso. Há um só Deus. Entende? Vamos para outra passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3. A partir do verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Como é que vocês afirmam, que muitas pessoas afirmam, que o Espírito Santo não é Deus?
Pedro está falando que é, mas vocês falam que não é? Qual é a única forma que o Pai e o Filho habita na igreja? Me responda. Você falando que o Espírito Santo não é Deus, você está falando que nem o Pai é Deus, nem tampouco que o Filho é Deus. Porque a única forma de Deus habitar na igreja é através do Espírito. O Espírito é a total representação do Pai e do Filho na igreja, na terra. Jesus falou: não vos vou deixar órfãos, mas vos enviarei outro Consolador. E eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Vocês esquecem disso aí? Então não podemos ignorar mais esse fato que o Espírito Santo é Deus, sim. Se vocês não querem, se vocês têm repudio a palavra Trindade, esquece a palavra Trindade, deixa para lá. Mas não venha falar que Jesus não é Deus. E nem tampouco que que o Espírito Santo não é Deus. Porque isso aqui é bíblico. Eu não estou apresentando aqui para vocês, para os meus irmãos, razões da minha mente. Que eu estou inventando, estou lendo a Escritura para vocês aqui. Não é verdade? E vocês podem acompanhar e ler o contexto da Escritura que eu estou apresentando. Isso aqui é evidência bíblica. Amém? Então vamos para outra passagem. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Olha o que Pedro fala. O apóstolo Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma passagem que o apóstolo Pedro confessa que Jesus é Deus. Veja que Jesus está sendo chamado de Deus por quê? Por Pedro. Porque Pedro sabe que o Pai está no Filho e que o Filho está no Pai. Quando você adora o Filho, você adora o Pai. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Não é 10%, nem 20%, nem 50%, é toda a plenitude da divindade no corpo de Cristo. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, Elohim, Deus no plural. É lógico que é no plural, porque se não fosse no plural, ele não falaria façamos, ele falaria faço. Disse Deus, disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem. Não está falando nossa imagens. Está falando nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Nossa, plural, semelhança, singular. Aqui, ó. É só Deus? É só o Pai que está fazendo ou é o Filho que está fazendo? Vamos ler Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Vamos ler primeiro o verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Verso 2. E disse, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a quem? A Elohim. Temes a Elohim. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quer dizer que o anjo está falando, o anjo do Senhor está falando que Abraão não negou o filho dele para ele?
Irmãos, a palavra anjo significa enviado. Por isso que fala que é anjo do Senhor, enviado do Senhor. Então, Cristo, esse aqui é o próprio Cristo falando. Por isso que fala, ele se coloca como Deus, falando, ó, não me negaste o teu único filho. Ok, agora vamos para o verso 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz Yahweh, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O anjo do Senhor está falando que Abraão obedeceu a voz dele, e o anjo do Senhor fala como Deus. Vamos para Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Olha só. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou ao monte do Deus, a Horebe. E apareceu-lhe quem? O anjo do Senhor, em uma chama de fogo por meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse, agora me virarei para vê-la, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, não se consome. E vendo o Senhor, vendo quem? Yahweh, vendo Yahweh, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então o anjo do Senhor estava na sarça, e esse mesmo anjo fala como Deus. Porque aqui diz que foi Deus que falou do meio da sarça. Quando nós analisamos, nós vemos que era o anjo do Senhor, mas esse anjo é o enviado de Deus, é o Messias, ainda antes dos dias da sua carne. Agora, por que Jesus não se colocou, não quis falar abertamente que ele era Deus nos evangelhos? Por que ele não falou abertamente? Vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus é quem? Yahweh. Aqui conhecemos como Jeová, no latim, Javé, mas no hebraico é Yahweh. Então, irmãos, essa é a razão pela qual Jesus não falava abertamente que ele era Deus. Ele falava que era filho de Deus. Mas quando nós analisamos a Escritura, nós vemos claramente que Deus exaltou o Filho como Deus, que que o Filho é participante da totalidade da deidade do Pai. Então essa é a razão pela qual eu creio na deidade
do Filho. E assim convém que toda a igreja creia, porque assim os apóstolos criam, assim os apóstolos confessavam, assim os profetas confessavam. Você quer ver? Eu vou encerrar este vídeo com uma outra passagem que está escrito nos profetas. No profeta Zacarias, no capítulo 2, a partir do verso 10. Preste atenção no que está escrito. Aqui é Deus que está falando. Ó, o profeta está escrevendo isso, inspirado pelo Espírito Santo. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Yahweh. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Yahweh e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que Yahweh dos exércitos que me enviou a ti. Veja que Yahweh está enviando Yahweh, Javé enviando Javé, Jeová enviando Jeová. Perceba, irmãos? Então, veja que até os profetas, em toda a Escritura, é nítido, é claro, a deidade do Messias. Então, esta é a razão pela qual eu creio na divindade, na deidade, no senhorio do Messias. Eu creio que Deus entregou a ele todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. E nos dias da carne dele, ele se esvaziou dessa deidade. Ele tomou forma de homem e não usou por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo, e isso é a demonstração do clímax da humildade de Deus no Filho. Amém? Espero que você medite, analise com cuidado, com atenção os versos que eu citei, tá bom? Aí embaixo você pode fazer a sua crítica se você não concorda. Todos somos livres para crer naquilo que queremos crer, mas eu creio no que está escrito na Escritura Sagrada. E por isso compartilho aquilo que creio. E eu quero ter comunhão com os meus irmãos também nesse aspecto. Amém? Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu não sou o dono da verdade, mas o que eu citei, o que eu falei é porque está registrado. Eu mostrei para os irmãos. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a cada irmão que assistiu esse vídeo. E se você concorda, amém. Se você não concorda, coloque seu comentário, que assim que possível eu vou estar respondendo. Que Deus abençoe, fique com Deus e que a graça e o amor de Deus esteja sobre toda a igreja. Amém.